Olá, meu nome é Carol e estou me candidatando ao canal Sputniks. Vamos tentar? Não custa, né? Então por que eu vou me candidatar ao Sputniks? Enfim, eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou formada em Direito e especializada em Direito Desportivo. Sim, eu gosto muito de esportes. Só que eu sou uma pessoa que sempre quis se aprofundar mais em questões, porque eu nunca me contentei com uma ideia apenas. Eu sempre gostei de querer aprender e entender todas as vertentes para formar minha própria opinião. É algo do meu feitio. E aí eu fui percebendo que às vezes coisas que eu poderia estar aprendendo e que eu já tinha aprendido e estudando, que eu faço isso diariamente, poderia servir de certa forma para ajudar outras pessoas. Olavo de Carvalho ele tem um texto falando sobre vocações, né? E ele deixa bem claro quando a gente tem que sente o chamado de que do que você quer para a sua vida. E com o tempo, mesmo eu né, especializada em direito esportivo e tal, eu fui vendo que a política ela era a minha primeira opção, ela era a opção que eu queria seguir no sentido de que parecia que era o meu dever como cidadã, sem pensar em questão monetária ou questão pessoal assim, mas a minha vontade era de simplesmente poder manifestar o meu aprendizado, que não é muito grande, para as pessoas, para contribuir com as pessoas. Porque o debate de ideias hoje, ele é necessário, só que como uma coisa que eu sempre digo, é que para existir esse debate de ideias, a gente precisa muito de se atentar, a buscar o conhecimento. E isso é totalmente importante. A gente tem que se preparar intelectualmente para poder se basear em buscar, em argumentar. Não adianta nada a gente seguir apenas uma fonte de alguma coisa. Eu mesmo falo, para dizer algum assunto ou conversar sobre algum tipo de assunto, pode ser economia, pode ser política, pode ser relações internacionais, pode ser tudo, qualquer tipo de assunto, a gente tem que saber ou ter domínio de do conteúdo para poder falar, porque senão fica uma coisa rasa e às vezes a gente fala frases prontas ou coisas que não agregam valor ao debate, às conversas em si. E eu acho isso extremamente importante. E por que eu acho isso importante? Hoje em dia, a gente vê como o nosso país ele mudou de uns tempos para cá, desde 2013 para cá. Houve que a questão ideológica, a política, ela se tornou entretenimento. Sim, a política hoje é a maior forma de entretenimento do país. Não é mais futebol, não é mais novela, não é mais carnaval. Sim, existe grande, sim, uma visibilidade, sim. Só que a gente vê como existe a interação, principalmente nas mídias sociais. A gente vê como que isso cresceu de um tempo para cá. E aí por exemplo, eu vejo por mim, muitas pessoas às vezes acompanhavam as coisas na televisão e não entendiam exatamente a função do poder legislativo, executivo, judiciário, ou a função de um vereador, a função de um prefeito, ou a função de ministros, ou a função de, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes falta didática ou falta um pouco de jeito de falar para que as pessoas consigam absorver de certa forma e terem mais vontade e ânimo de aprender. E às vezes as pessoas têm preguiça de estudar ou de ler, e eu me incluo nisso. Só que quando a gente começa a encontrar formas que sejam claras e que nos mostrem caminhos que a gente consiga o poder da compreensão, a gente cresce como pessoa, cresce intelectualmente. E nisso, e às vezes as pessoas acham que a gente só pode crescer intelectualmente ou mostrar nossa ideologia ou questão de política ou outras questões só falando, por exemplo, no YouTube, numa câmera ou falando sendo alguma pessoa ligada diretamente à política ou
a mídia. Mas não, a gente tem que também valorizar o ativismo entre os debates nas escolas, ou os debates, né, na questão da educação, ou na questão na questão da educação, na questão da parte da arte. Cultura é muito importante, a gente colocar um pouco de cultura na sociedade, mostrando que existe não apenas um lado, mas vários lados. Colocar isso na igreja, nas religiões, porque é onde as pessoas estão. Às vezes a gente acha que o nosso papel é pequeno, mas não, a gente pode fazer diferença de certa forma. E por isso que eu acho que a gente tem que valorizar essa questão de que nós temos que buscar as coisas na íntegra. Quando a gente tem uma notícia, às vezes a gente tem aquela coisa de querer virar o crítico de título, que fala, né, que é um termo. Crítico de título é aquele que lê a manchete e pela manchete ela já deduz todo o conteúdo que é exposto. E não, a gente tem que buscar ler todo o conteúdo, buscar outras opiniões, porque eu acho que essa também é a maior função do Sputniks, é você seguir, né, tentar sair da bolha, que é só uma visão de uma coisa. O Caio Coppola fala, uma vez ele cita que pra gente tentar desconstruir no sentido bom da coisa, mas é você conseguir enxergar de vários ângulos o que acontece. Existe um fato que acontece aqui, eu vejo de uma forma, quem tá aqui vê de outra, quem vê daqui vê de outra. Isso é muito importante, é a gente ver todas as visões de vários ângulos do acontecimento e nós conseguirmos buscar a nossa opinião própria, não pegar a opinião de um, a opinião de outro, mas sim construir a nossa própria opinião intelectual. Porque é importante, sabe, a gente estudar as coisas desde a origem, buscar desde o começo, da raiz do problema. E nisso a gente traça uma opinião sobre um certo assunto, ter esse posicionamento da causa, analisar o contexto da causa e essa responsabilidade da gente fazer a nossa parte. É engraçado ver como que as coisas vão alterando. A gente vê que existe muita polarização no Brasil hoje, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vemos como é nos Estados Unidos e em outros países. Porém, eu acredito que o interessante da direita ter sido inserida no nosso país de forma drástica ou mais forte foi por conta da questão de que a direita ela usou da ferramenta da esquerda para conseguir dominar, ter esse domínio, essa amplitude, essa visibilidade. A esquerda, há muitos anos atrás, né, no período do regime militar, ela percebeu que com armas ela nunca venceria. E o que ela fez? Ela, através da educação e da cultura, ela conseguiu fazer com que mobilizasse as pessoas ideologicamente para que elas seguissem, entendessem e compreendessem e achassem que aquela ideia é a ideia certa. Só que aí o que acontece? Muito tempo se passou e o que a direita foi fazendo? Ela foi fazendo a mesma coisa. A esquerda sem perceber ou dar mérito para isso. Hoje a gente vê como existem canais e canais e canais, por exemplo, de direita. E eu acho que isso é muito importante. A gente ter a diversidade de ideias, a diversidade, a amplitude de ideias, tanto de direita, tanto de esquerda, quanto de centro. A gente tem que mostrar e esmiuçar de pouco a pouco que o que é realmente importante, o que pode mudar diretamente na nossa vida e o que pode mudar porque o nosso conceito pode ser alterado. A gente tem que fazer com que abrir as ideias das pessoas, né? Abrir esse campo das ideias e tentar ao máximo, é uma coisa que eu li também que eu achei muito importante, que é tentar tratar de livrar essa carga negativa que hoje existe, porque as pessoas, como eu disse no início, elas trocaram às vezes o futebol ou uma novela ou até o carnaval ou festas
para interessar por política do entretenimento. Só que às vezes as pessoas confundem isso e acabam torcendo, existindo time para lá, time para cá, e isso fomenta ódio. E essa fomentação de ódio é algo que não constrói nada, ela só destrói. Então a gente tem qual é o nosso dever como pessoas que têm esse chamado? E eu me sinto chamada para isso. É poder tentar fazer com que fazer um tratamento, como se fosse um tratamento intelectual, meio que forçado, mas no sentido de que quando a gente faz uma terapia, a gente, quando faz um tratamento de terapia, a gente vai conseguindo rever tudo que você vai aprendendo, tudo que você viveu, e nessa vivência que a gente tem, a gente consegue ver claramente o que é certo e o que é errado, né, com o tempo. Então, o fato da gente, aos poucos, mostrando que existem vários ângulos de uma certa ideia, vários ângulos de certo assunto, e mostrar que existe sim opiniões diferentes que podem mudar as pessoas quando elas se conseguirem se libertar dessa bolha, que é a função do Sputniks até, eu acho que é o mais importante, porque quando ela sai disso, ela consegue formar a sua opinião própria. E eu acho que esse é o meu dever. O meu dever como cidadã é poder se tentar ajudar e colaborar para isso. A palavra, ela pode mudar tudo na vida. A gente tem que buscar a verdade, a gente tem que buscar fatos, a gente tem que buscar encontrar a opinião através de uma experiência que a gente possa ter tido pessoal. Mas eu acho que essa palavra que a gente pode dar, pode transformar. Então é isso, é um prazer e espero que vocês gostem do meu vídeo.